Histórias da Vida, episódio 10. Histórias da Vida, onde eu, Janaína, sou atravessada pelas histórias e venho aqui compartilhar com você. E nesse episódio, o número 10, o tema é simplesmente impossível não ser apenas um, já que estamos no mês da mulher, da comemoração do Dia Internacional da Mulher. O tema é as mulheres e todas as que eu encontrei nesse mês de celebração a elas. E ok, ouvi de muitas. O Dia da Mulher é todo dia. Verdade. Mas eu confesso que eu não gosto muito desse discurso tão simplista. Sabe por quê? Porque eu adoro as celebrações da vida. Eu acho que as datas, elas brindam e reforçam a vida. Então, esse Dia da Mulher deste ano foi muito especial para mim. E aqui no Histórias da Vida, que eu sempre compartilho um pouco do que chega comigo, do que toca a minha vida como Janaína, pessoa comum, eu vou contar para você. Talvez o que eu te conte sirva para você aí, talvez você precisava ouvir essa história, a minha percepção. Talvez a minha percepção não te sirva para nada. Mas, talvez, como eu aprendi com uma professora muito querida minha, a gente pode guardar no bolso essas histórias, porque talvez, se agora não fazem sentido, ali na frente elas podem fazer. É muito bom ter a possibilidade de estar perto de mulheres, né? Sempre, cada vez mais. Mas no Dia da Mulher, esse ano especialmente, eu decidi ir para um movimento com novas mulheres, né? Eu fui para uma oficina de bordado. Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mesmo sabendo bordar, mas um bordado que eu não conhecia, que lembrava muito a minha mãe, e estive com outras mulheres que eu não conhecia. E foi um movimento lindo, me expor a mulheres que são diferentes de mim, talvez algumas mais parecidas, outras não. Estar num evento onde tinham muitas outras mulheres. Mas o principal dessas histórias da vida com o tema mulheres e tudo que elas são e tudo que elas representam, para celebrar um pouco mais esse mês da mulher, é o quanto nós somos diferentes, né? E isso faz nós ocuparmos lugares muito interessantes na vida, ou não. Mulheres que eu esbarrei nesse mês de março, que estão mais conectadas consigo, que se olham, que se investigam. Mulheres que se dispõem a dar as mãos para outras mulheres e a partir disso elas se fortalecem juntas. Mulheres que tiraram um tempo para estar comigo em momentos onde eu estava muito frágil. Confesso para você que esse mês particularmente eu fui muito amparada por mulheres amigas, pela minha rede de apoio, por mulheres que despenderam um tempo na sua agenda para estar comigo. Tanta amorosidade, né? Essas histórias da vida começam assim, te mostrando que a natureza do feminino é isso, né? Amorosa, acolhedora, criativa, diversa. E esse lado é tão lindo, ele é tão maravilhoso. É um lado que eu escolhi fomentar, nutrir diariamente, depois de tantos processos onde eu renegava esse feminino e esbarrar com mulheres que de alguma maneira, do jeito delas, acreditam nisso, consciente ou não, e que de alguma maneira estavam ali me brindando com a sua presença, me fez tão bem, aqueceu tanto o meu coração. Quem são as mulheres que cruzaram a tua vida e que marcaram os teus dias nesse mês de março, hein? Talvez eu possa te deixar essa pergunta para você sentir um pouco, quem sabe, do que eu estou sentindo das minhas histórias. Nessa partilha do Histórias da Vida, eu confesso que realmente eu me nutri muito desse feminino, de mulheres que eu não esperava e que me doaram amor, tempo, generosidade, mesmo muito diferentes de mim. E aí entra um movimento que eu, Janaína, também tenho feito muito em conexão com o meu feminino, né? O quanto eu sou capaz de conviver com uma mulher que tem, inclusive, dogmas muito diferentes do meu, mas quando existe algo que une, que conecta esse feminino no dia a dia, é possível eu ficar respeitando o que
é muito diferente do outro e que certamente para ela também tem muitas coisas diferentes para mim. Eu tenho feito essas escolhas. A vida abriu portas para mim nesses últimos tempos para me conectar com mulheres extremamente diferentes de mim, religiosamente, politicamente, de status social, de história de vida, e é muito lindo o quanto eu, na minha disponibilidade interna e elas, nessas histórias da vida, conseguimos nos conectar. Para conversas, banho de cachoeira, dias na praia, para chorar nossas dores, para fazermos comidas juntas. Esse dançar com a vida, essa flexibilidade que também vem muito do feminino. Esse lado é lindo, né? Meu Deus, esse lado é lindo e eu não abro mão por nada. E nessas histórias da vida eu queria te dizer que eu fui muito atravessada por essas pessoas, no melhor sentido. E elas deixaram muito em mim, né? Esse feminino bem curado, se curando, né? Essa é a faceta da moeda, o lado bonito dessa moeda. No entanto, como eu fiz algumas pontuações já nesses últimos dias aqui nas minhas redes sociais, existe o lado B dessa história, né? Em contrapartida, estando com muitas mulheres em diferentes eventos, situações da vida, uma coisa foi muito marcante para mim, né? Que eu tive a possibilidade de falar um pouco em stories, em pequenos vídeos, e eu vou dar uma aprofundada nisso. Das histórias da vida dessas mulheres que encostaram na minha vida, me mostrando o quanto elas estão na raiva. Das mulheres que estão escolhendo estar em combate, militância, opressão do masculino, opressão do próprio feminino. E aí, com certeza, é o ponto mais dolorido dessa faceta difícil, desse lado difícil do feminino. Talvez o resto a gente já esteja acostumado a ver muitas mulheres que escolheram esse lugar, e eu respeito-as. Porque eu sei que no fundo existe uma grande dor ou uma grande lealdade à família delas para eles estarem nesses lugares difíceis, que muitas vezes inclusive abrem portas para nós. Apenas não é mais o meu lugar, porque eu também já estive nele. Mas o lado mais difícil, o lado que me machuca ainda muito, talvez uma certa tristeza, quem sabe, uma vontade de que as coisas fossem um pouco diferentes, né? É a falta de sororidade que existe ainda entre o feminino. Eu tenho muitas histórias de grupos de mulheres da época que eu trabalhava, de grupos de mulheres que eu decidi estar juntos e que foram realmente movimentos de muita frustração, decepção, muitos movimentos onde havia competição e as mulheres se prejudicando. Eu, Janaína, posso te dizer que eu tenho parte nisso. Se eu estava conectada com esses grupos é porque internamente, de alguma maneira, eu repercutia algo que servia a essa dor, né? E a vida foi me retirando desse movimento. Eu fui me retirando, eu fui me afastando de grupos de mulheres que estavam nesse lugar difícil de competição, de combater. Porque eu não quero combater mais o masculino que há em mim, nem o feminino que há em mim. Não quero. Essa conversa é tão difícil que eu preciso tomar mais água. É impressionante. É difícil falar disso. É muito difícil falar disso, mas é necessário. E é por isso que eu tô aqui no Histórias da Vida. Que quando essas mulheres combativas cruzam o meu caminho, eu respeito-as. Mas eu não consigo mais ficar perto. É muito difícil pra mim. Eu não sei se você percebe esse movimento na tua vida, ou próximo das mulheres que estão da tua vida. Mas eu me deparei com essa dor, perceba. É muito difícil para mim falar sobre isso, mas é necessário. E também um lugar de acolhimento, né? As mulheres ainda estão muito machucadas. E perceba, isso não é um vídeo de combate às mulheres que estão nesse lugar. Perceba, né? Em tempos de internet, eu preciso reforçar isso. Eu respeito esse lugar, ele só não é o meu. E quando eu me deparo com ele com mais proximidade, eu me entristeço. Eu, de certa forma, me machuco também e lamento, né? Mesmo sabendo que para muitas tá tudo certo, elas estão nesse movimento e nem sentem, né, essa dor que existe por trás de tudo isso.
Por que eu tô trazendo essas histórias da vida, episódio 10, aqui nesse mês das mulheres, sobre mulheres e tudo que elas são, para te dizer que nós somos tudo isso, o bom e o difícil. Por quê? E aí eu lembro do Hellinger, né, que diz que o melhor da vida é a gente ser uma mulher comum. Uma mulher comum tem tudo isso, o bom e o difícil. Não pense que eu não tenho o difícil, eu tenho, claro que tenho. Talvez por algumas escolhas, algumas coisas difíceis já não precisam ser tão evidentes, né? Dessas dores tão comuns do feminino. Mas nós somos tudo isso, né? Porque nós somos a repercussão das nossas histórias, nós somos a repercussão de tantas mulheres que vieram antes da gente, nós somos a repercussão delas. E ainda dói. Ainda dói, por isso que para muitas empreender é preciso estar numa postura bem masculina, outras que não estão tanto nessa postura, talvez tenham um pouco de dificuldade de empreender e precisem olhar para um caminho de empreender mais feminino e que tudo se movimente também. Mulheres que estão optando por relações onde elas realmente não precisam de ninguém, N coisas que são muito difíceis e tudo isso faz parte. Talvez eu pudesse fazer um discurso mais cor-de-rosa nessas histórias da vida, de todas as histórias que me atravessaram, mas essas histórias ficaram 50-50, metade-metade. Metade muito bonito, muito lindo, quero viver tudo isso mais um pouco e cada vez mais com mulheres, com amigas, com mulheres dispostas, mulheres que estão indo pro mais da vida, e ao mesmo tempo 50% de coisas bem difíceis, de mulheres que eu olho com respeito às batalhas e às lutas delas, as feridas que existem por trás da capa de heroína que cada uma tá carregando. E ao mesmo tempo também escolho, esse lugar é difícil para mim. Bem difícil. O que você achou dessa história da vida? Talvez você perceba isso, sendo você mulher ou homem, nas mulheres perto de você, na história da tua mãe, na história da tua companheira. Histórias da vida. Nós somos isso. O bom e o difícil, e nos torna, sim, uma mulher comum. E nos tornando uma mulher comum, podemos ter uma vida comum, que seria o melhor, o ideal, sem expectativas, sem heroísmos, com tudo que envolve, né? Esse lugar, ele facilita a gente viver a nossa história como mulher, com tudo que é, com o que temos de possibilidades e limitações, colocando o pé nessa realidade como mulher, né? Nossa... Olha, filosofei bastante com vocês aqui, né? Mas precisava deixar essa entrega sobre mulheres e o que elas são e tudo que eu esbarrei. E isso tudo só me faz, para fechar essa conta, dizer eu sou muito feliz em ser mulher. Já estive muito do lado de lá, como heroína, inclusive evitando o meu feminino. Consegui passar um pouco mais para esse lugar de equilíbrio, onde o meu feminino ganhou mais lugar. E quando a heroína precisa botar a capa para resolver algo muito intenso, ela vai lá e faz isso, e tudo bem. Mas o lugar que eu escolhi é um pouco mais leve. E a vida foi me dando essa perspectiva, né, de poder encontrar esse lugar do meu feminino. E hoje eu posso dizer que eu jamais, tempos atrás, imaginaria dizer isso. Eu sou muito feliz em ser mulher. Demorou para essa clareza chegar no meu coração. Não da boca para fora, tá? Isso é bem fácil. Do meu coração. Estou muito feliz em ser mulher e tudo que envolve. Vou fechando mais um Histórias da Vida. Gostou? Se identificou? Deixa o teu like, marca alguém que precisa ver esse vídeo. Apareça nas minhas redes sociais, Terapeuta Online. Acompanha meus conteúdos e se você precisa de ajuda para entender melhor esse teu feminino, tem terapia, tem constelação, tem grupo online terapêutico para as mulheres. Manda mensagem que eu te passo mais informações e valores para você poder chegar um pouquinho mais perto e receber o que eu tenho para te entregar. Um beijo e um beijo bem especial para todas as mulheres que assistirem esse vídeo.